ser gaúcho é gostar de frio, é torcer pelo Grêmio ou pelo Inter, né? O gaúcho é um povo que planta, que colhe, que tem garra e que tem uma tradição espetacular, né? Ser gaúcha para mim é um prazer, é ser guerreira. É sobreviver a cada estação do ano, porque ou é muito frio ou é muito quente. Olha, nós temos uma tradição de muita fibra. Há um conceito, há uma maneira de viver do gaúcho que ele é muito solidário, ele é muito hospitaleiro. Nossa, acho que ser gaúcho é ter um sentimento especial por essa terra, né? A gente tem um apego às raízes, à história, à cultura, ao povo daqui diferente. Nós não fugimos do nosso compromisso de ser justo. Não é? É muito comentado assim, esse aspecto do gaúcho de ser apalavrado e dar como garantia um fio de bigode. O gaúcho é cuidar do vô, da avó, da nona. É comida quente. Ah, comida quente, Deus o livre. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que é muito lindo. Então, para mim, ser gaúcho é um prazer. Ser gaúcho é viver as tradições, comer um bom churrasco, descascar uma bergamota no sol. Cultivar os finais de semana, um bom churrasco, um bom chimarrão com a família. É o chimarrão, é a bergamota no sol, é o papo no parcão. É como diz a música, né? Gaúcho, ele tem orgulho do trabalho, orgulho da sua terra. Não é ser bairrista, de forma alguma. Mas é muito bom ser gaúcha, né? É ter orgulho de ser gaúcho, sabe? Das origens, acho que para mim isso daí. É um brilho no olho, é a força de vontade, é as nossas raízes. Porque a gente tem muito amor pela terra que a gente nasceu, pelo nosso estado aqui. Isso meio que se incorpora ao nosso DNA. Mostremos valor, constância nessa ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ser gaúcha, né? É ser aguerrida e brava, né? Já diz o nosso hino. E na enchente a gente precisou ser. E seguimos sendo até hoje, né? Acho que o povo gaúcho tem isso, assim, entranhado, né, nas veias. Acho que em relação a ser gaúcho, principalmente, né, depois de tudo isso que a gente vivenciou, da enchente para cá, de certa maneira ressignificou completamente a forma como a gente entende que é viver em sociedade, né, de uma maneira geral. Cara, nesses últimos anos é ser forte, determinado e não se entregar muito fácil para nada. Nós tínhamos sofrido aqui em Porto Alegre uma chuva bem forte, a ponto de alagar todas as ruas. E a gente passou por essa chuva, não foi nada muito grave. As pessoas são muito exageradas, tá? Então eu estava em casa e estava eu, meu marido, minha sogra de 84 anos, meu sogro da mesma idade, minha filha, meus 3 netos.
E aí todo mundo dizendo, tá enchendo, vai encher. Ai, nada a ver. Nada a ver. Que gente doida. Porque o Maitá, ele sempre alagou. Então não vai estar, tudo bem, então tá, vai chover, vai alagar, vamos botar as coisas em cima da mesa. Mas eu não estava nem aí, sinceramente. A gente começou a ser bombardeado por uma série de notícias de enchentes, de alagamentos, né? E isso começou a ficar assim, cada vez mais próximo geograficamente de onde nós estávamos, eu e minha esposa. E aí eu estava em vias de viajar no domingo, né, já que eu acho que era dia 5 de maio de 2024, e quando no sábado, então, a gente recebeu a notícia de que uma parte da região de Canoas, onde nós temos alguns parentes, havia já sido inundada praticamente. Nós já vimos acompanhando a cheia do rio, né? Porque isso também nos preocupava, porque a cidade em outro momento já tinha tido uma ameaça de ter água pelas ruas, então a gente ficava monitorando para evacuar se fosse necessário. Então, quando veio a segunda vez, a gente achou vai passar, vai encher as ruas de água e vai passar. Eu estava trabalhando. Eu estava numa clínica geriátrica, que eu era responsável técnica. E foi um dia normal como o outro, uma chuvinha pouca. Eu moro em Porto Alegre, atuo na região do Vale do Paranhana. Essa região foi uma das primeiras a serem atingidas, né? Ali ele corta um rio, o Rio Paranhana, onde então, com esse volume que veio da serra, né, esses rios começaram a transbordar. E as chuvas iniciaram dia 30 de abril e dia 1º de maio era feriado. Então nós percebemos na cidade que ia acontecer as cheias, como em setembro, como aconteceu também em novembro, mas nunca pensávamos que a enchente fosse tão elevada como no mês de maio. Eu vim acompanhando que os rios, né, da região, principalmente Guaíba, vinha subindo, já tinha algumas regiões que tinha já risco de alagamento e a gente foi acompanhando isso, assim. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? A cheia de 41, quando falam, parece uma coisa assim tão distante e uma coisa tão fora da realidade, mas ninguém tinha noção verdadeira do que ia acontecer. E acho que um dos agravantes que a gente teve de resgate, de dificuldade de tirar as pessoas de casa, é que nem acreditava naquilo que efetivamente já estava acontecendo. Como eu já tinha passado pela enchente de 2023, que não foi tão grande como foi a de 2024, na minha casa também, novamente, eu estava vivenciando uma nova enchente. Não tão forte, mas ela veio antes. Então, 2, 3 dias antes de acontecer o boom em todo o restante da região, na minha casa já tinha entrado água. Eu achava que não ia vir mesmo, sabe? Não achava que não ia vir. Tanto que eu saí com a água já no peito, já, com as crianças. Mas consegui sair com meus filhos, sabe? E era uma chuva até fraca demais. Mas bate no meio da noite aquela água imunda, aquela água fedida, invadiu a cidade.
Foi quando eu saí no portão, parecia que o mar estava invadindo o Humaitá. A água estava assim, sabe? Eu olhei assim, tive 5 minutos, nem isso. Não, mas eu tive 5 minutos para correr. Eu tinha que correr. A água entrou, invadiu, a minha rua ficou 2 metros de água, quase. Perdi meu carro e eu estava trancada dentro de casa. Trancada. Nós fomos impactados em todos os nossos sentidos, porque a nossa visão era de uma destruição total. O nosso olfato era impregnado por um cheiro que eu nunca tinha percebido. A cidade toda parou, o congestionamento, todas as rodovias que estavam lotadas, os supermercados que tinham acesso, as pessoas estavam comprando o máximo de coisas possíveis. E naquele momento, assim, estava um turbilhão de coisas. Foi um momento de muita intensidade, eu acho, para todo mundo, porque a gente começou a ter noção, assim, da tragédia que estava acontecendo e que era uma coisa que ninguém nunca tinha lidado por aqui com isso. Nem sei te explicar, sabe? Foi muito no piloto automático. A gente saiu levando documentos, né? E a roupa que estava no corpo e uma muda de roupa. Quando tu sai, tu imagina que não vai ser aquilo tudo. Então tu imagina assim, bom, eu vou sair de casa e daqui a uma semana, outra eu vou voltar e tá tudo certo. É um cheiro de muitas mortes, entendesse? Morreu a cama, morreu o sofá, morreu o fogão, morreu a identidade, morreu, entendesse? Os medicamentos de uso contínuo desapareceram, os móveis, a madeira apodrecendo, tudo. Até que o resgate chegou e levou a gente embora. Como a minha mãe tinha Alzheimer, minha mãe foi num bote inflável e eu entrei dentro daquela água imunda. Já naquela noite, naquela madrugada, assim, eu fiquei a noite inteira olhando grupos de WhatsApp, de redes sociais, onde as pessoas desesperadamente começaram a pedir socorro. Elas estavam sendo levadas para locais onde supostamente estariam mais protegidas, mas já esses locais também elas já não estavam protegidas. Então começou a se formar ali uma rede de pessoas que, assim como eu, né, estavam numa condição de proteção, não estavam sendo atingidas, mas estavam muito mobilizadas em compartilhar aquilo para que as outras pessoas que estavam fazendo os salvamentos tivessem acesso e soubessem onde estavam essas pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam ser salvas. Então, assim, foi um momento de muita intensidade, eu acho, para todo mundo, porque a gente começou a ter noção, assim, da tragédia que estava acontecendo e que era uma coisa que ninguém nunca tinha lidado por aqui com isso. Em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, parecia algo muito distante ainda. Então, na quinta, eu já fui atuar como voluntária numa paróquia que tem ali em Porto Alegre, que estava fazendo uma mobilização para arrecadar roupas para moradores de rua, porque até então a enchente ia afetar essa população, né? Esses moradores de rua. Quando eu estava lá fazendo esse trabalho voluntário, já tinha um movimento da própria Fiergs de ter a sua evacuação, porque já tinha indícios que a região poderia ser afetada.
Saí dali, consegui, graças a Deus, eu tinha onde ficar. Mas eu não conseguia ficar em casa vendo tudo aquilo ali. E aí eu fui de novo para a área da catástrofe mesmo, resgatar as vítimas da enchente. Na hora que eu vi ali a mobilização das pessoas, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tô em casa, tô protegida. O meu bairro aqui em Porto Alegre realmente ele não foi afetado e eu só pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, vou para lá. E aí então eu e meu marido pegamos o carro e fomos nos comunicando daí com os demais que também estavam a caminho, até para a gente poder ir junto, né? Porque era um caminho diferente, era um caminho novo e ia demorar mais. Então eu só senti assim que eu precisava fazer alguma coisa. Eu não ia conseguir ficar parada em casa vendo tudo isso acontecendo. Tipo assim, eu saí, fiquei tanto que eu fiquei na estação Fátima, onde eu moro, sabe? Fiquei ali em cima e acabei pegando o ônibus indo pro SESI. Eu acho que foi até Deus que botou esse ônibus no nosso caminho, porque foi o abrigo melhor que teve. E aí do nada a gente vira umas pessoas sem documento, sem eira nem beira. Então, eu acho que sim, foi o que a gente fez. Nós nos unimos, recebemos várias pessoas de vários estados e várias doações. A gente que estava lá na batalha, a gente recebia as viandas de comida para trabalhar ali. Isso é amor. Eu participei de socorro, né, de resgates. Na noite do dia 2 para o dia 3, exatamente às 3 horas da manhã, eu estava na rua. Eu estava observando, andando com um grupo também de voluntários, próximo à ponte de Cachoeirinha. E a água estava avançando muito rápido. Na verdade, nós fomos tentar tirar uma família que tinha uma criança autista que se desorganizou nesse momento. E em 10 minutos, no mesmo local que eu estava, a água veio avançando muito rápido nessa divisa aqui, né, com a Fiergues. Aí que a gente se deu conta. São equipes que vão estar levando os colchões para o local, outras equipes vão estar providenciando a roupa de cama para aquele colchão. E assim era a divisão nossa no dia a dia. E a correria, principalmente, era o seguinte, nós vamos receber os abrigados. Em 15, 20 minutos tem que estar tudo pronto. Mas a gente teve muita solidariedade. Eu acho que nesses momentos de calamidade, de tragédia, o que aflora no ser humano é o ajudar o outro, independente se tu esquece de comer, tu esquece de ti para auxiliar quem está precisando, né? A gente chegava em casa, era tomar banho e dormir, quando conseguia dormir, porque tu já tinha a necessidade, por ser humano, de voltar e apoiar. É que, na realidade, quando tu passa por um evento desses, né, o dia a dia fica meio conturbado, né? Então, quando tu vive com muitas pessoas e cada um tem um jeito de ver a vida, tu tem que se adaptar, tu te torna um camaleão, né? Foi aqui, quando eu cheguei aqui, nem a roupa do corpo que eu tinha não foi ocupada, porque até os cabelos tudo molhado, não tinha o que botar. E eu cheguei, quando eu entrei na porta ali, eles já vieram, me deram roupa, me deram toalha, me deram sabonete, me deram tudo para mim tomar banho. Daí saí do banho, sentei na mesa, tomei café, um belo num café, muito reforçado. As pessoas elas queriam muito conversar nos primeiros finais de semana, nos primeiros dias, né? Então a gente ouviu histórias de vida das pessoas, histórias das famílias dela, histórias das pessoas que não estavam com elas, que elas queriam falar e relembrar daquilo. E a dona Ivone, que está aqui hoje conosco, ela foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no abrigo. A Mônica foi uma filha que eu nunca tive aqui no abrigo. A Mônica me deu, de aniversário, me deu uma xícara que eu tenho até hoje. Eu nem deixo pegarem muita a xícara, tenho medo que quebrem. Ganhei garrafa, ganhei cuia para tomar chimarrão. Foi a dona Ivone
Era muito mais um contato assim, bem de vó mesmo, bem de carinho, sabe? Ganhamos o abrigo aqui para nós ficar aqui, fiquei 31 dias dentro do abrigo. Não foi um dia nem 2. 31 dias eu fiquei aqui. Comendo, bebendo, tudo por conta do SESI. Mas foi muito bom, né? A gente pegou muita gente sofrida, muita gente abalada, com seus problemas emocionais. Então a gente tinha assistente social, a gente tinha médico, a gente tinha psicólogo, eu como enfermeira. E a gente trabalhava todo dia em função dos que estavam ali solicitando nossa ajuda. E aí a gente foi, né, evoluindo o nosso trabalho com a minha colega Kelly, maravilhosa, e a equipe também dos médicos, né, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem. Então era uma luta que nós nos juntamos, porque nós ficamos ali nas tendas com os funcionários da fundação, da prefeitura. E nós tivemos que trabalhar esta relação. Porque ali também tinham pessoas que também tinham perdido, funcionários, trabalhadores que tinham perdido tudo. Tinham perdido suas casas, né? Tinham perdido familiares, tinham perdido netos. Um compromisso humano realmente, né? De ajudar essas vidas, né? Assim, de resgatar isso, né? Essa esperança, esse brilho, né? Dessas vidas. Então, foi muito nesse sentido, assim, né, de oferecer uma escuta profissional, técnica, mas muito humana também. O povo gaúcho, para nós, foi um povo acolhedor, quente, amoroso, um povo muito legal, muito bacano, enquanto a receber pessoas que não são conterrâneos, que não são desta terra. Foi muito bem o recebimento que a gente teve aqui em Usur, especialmente na cidade de Canoa. Mas não tinha uma pessoa que não chegasse e a gente não desse um sorriso imenso no rosto. A minha esposa, ela faz voluntariado, ela é enfermeira, então ela tem assim uma rede muito grande de contatos de pessoas que ajudam, né, trabalham como voluntários. Então eu ajudei a ela, nós servimos como voluntários também em Gravataí, porque Gravataí é uma região próxima aqui, teve uma série de pessoas que também foram afetadas. Então passei praticamente 2 semanas trabalhando como voluntário na minha cidade, que é Gravataí. Depois disso eu estava próximo já de retornar ao trabalho, né? E aí foi quando o meu gestor à época me ligou, né? E me pediu para que eu fizesse parte de um time que estava sendo construído e direcionado para operar um centro de distribuições na unidade de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, bem próximo a Porto Alegre, né? Esse centro, então, ele receberia todas as doações oriundas seja do estado ou do país, né? Enfim, tudo aquilo que viesse para o SESI, aqui do Rio Grande do Sul, nós receberíamos nesse centro e depois distribuiríamos, né, para as pessoas que necessitassem. Ali nós ficamos responsáveis por montar cestas básicas, principalmente para os trabalhadores da indústria, né, e suas famílias que foram afetadas. Ficamos responsáveis também por montar kits de higiene, de limpeza. Então, montamos uma série de kits assim, para ajudar as pessoas na retomada e na volta também para suas residências. Todo mundo muito cuidadoso assim, com quem estava chegando, com os animais que estavam chegando, com as pessoas que estavam chegando. Então acho que cuidado é a palavra que define. As pessoas estavam muito mexidas emocionalmente, tinham tido as suas perdas materiais, pessoais, de pessoas, de bichinhos, de pets, então estava todo mundo muito mexido. E a forma de contribuir era estar junto. Então, em Canoas, foi o meu primeiro contato com o Espaço Pet, mas aí, como Canoas o acesso estava muito difícil, o SESI abriu daí o abrigo no Rubem Berta. Então, a gente tinha 2 casas que abrigavam lá na estrutura os cachorros, os cães, e uma casa que abrigava gatos, coelhos. Tinha uma ficha com rotina, então a gente tinha rotina de limpeza de sala, tinha rotina de alimentação, rotina de passeio. Então a gente foi estruturando assim, né? E aí a equipe foi aumentando também. Então a gente tinha tanto voluntários que eram voluntários da equipe de trabalho mesmo,
quanto voluntários externos. Então nós funcionávamos lá em 3 turnos e fazíamos esse rodízio, e todos os turnos tinha que ter rotina de limpeza, passeio, alimentação. Tava eu parada na porta. E aí entra aquele caramelo, coisa mais querida, lindo, magrinho. E aí eu disse assim, gente, não tem como não acolher, porque a gente tinha como regra lá só ficar só hospedar os animais dos tutores que tinham sido acolhidos, né? Então, 95% dos animais que estavam lá tinham seus tutores. E ele entrou sozinho. Então, assim, para mim, ele se auto-resgatou, né? E foi muito interessante, porque ele entrou caminhando despretensiosamente, com aquela cara dele ali. E ele entrou, aí eu disse assim, bom, vamos ver se ele vai fugir de mim. Não fugiu. Eu abri a porta da casa principal, que era que a gente ficava. Aí a gente tinha uns papelões embaixo, assim, do balcão de atendimento, que eram papelões que a gente usava para botar embaixo das camas, né, por causa da umidade, para não vir umidade, frio do chão. Ele sentou naqueles papelões e ali ficou, e dormiu. Aí eu disse, gente, não vou mandar embora. Não posso mandar embora, não posso. Depois a gente dá um jeito de achar alguém que queira adotar. Vou ficar com ele aqui. Trabalhar pelo um prato de comida e por um teto. Felizmente, eu acho que minha família conseguiu me dar, né, o básico, ou um pouco mais do que o básico, né? E tu está ali na frente, trabalhando por algo tão básico para as pessoas que tu não te dá conta naquele momento, né? Depois tu começa a refletir que a gente vive com tão pouco, né? E reclama de muitas coisas que a gente não sabe o que é sofrimento, o que é uma perda, o que é a angústia de não saber onde está um filho, onde está um pai, uma mãe, né? Com algo tão inesperado. Em verdade, foi difícil, muito difícil, começar de novo, retornar às nossas casas, fazer limpeza, recolher os pedaços daquele que foi tua vida e começar a consertar, tratar de engranar um em outro para ver um norte. Mas como nos anjos estavam vocês, o personal do SESI, sempre como um árvore protetor, como uma mãe que acolhe seu filho. Eles nos ajudaram muito, muito. Eles nos trasladaram, nos apoiaram com alimentação, nos apoiaram com enseres para o hogar, nos apoiaram com camas, com lenceria, coberta, roupa, material de limpeza, que foi muito importante naquele momento. Nos apoiaram com ajuda psicológica, que muitas pessoas não acham um valor real, mas ali está a clave do êxito das pessoas, porque se a pessoa não tem firmeza, não tem convencimento de lo que vai fazer, não tem como alcançar as metas. Né, o nosso papel era organizar isso e fazer com que cada uma daquelas coisas que estavam ali chegasse a quem realmente precisava naquele período. Acho que esse foi o nosso principal papel, assim, dentro de tudo isso que aconteceu, pensando no SESI. Nossa escola ficou 30 dias embaixo d'água. Nós conseguimos entrar na escola no dia 28 de maio de 2024, eu e minha colega Gabriela, com água até o joelho. Daí consegui entrar na primeira porta,
eu tinha as chaves, as outras portas a água já tinha levado tudo, entramos, era um cenário de terror, né? Uma escola que foi muito afetada, a água chegou no telhado, assim, a gente tem uma foto muito emblemática, assim, que foi escrita, né, foi escrito o nome da escola, onde chegou a marca da água, assim, né, tiveram salas destruídas, né, partes da escola destruídas. Muito complicado. No momento quando nós entramos na escola já dá um desânimo, né, porque querendo ou não, tu vê tua vida ali dentro. E quando a gente chegou, era um cenário ainda muito caótico, assim, né? Faltavam muitas coisas, né? As pessoas estavam lá trabalhando, os professores, muitos atingidos, tinham perdido suas casas, tinham perdido tudo e precisavam acolher, então, as crianças e os adolescentes que estavam ali também nessa situação, né? Então, no primeiro momento, a gente precisou muito acolher esses profissionais, assim, né? Esses professores, diretores, orientadores, enfim, para que minimamente eles também conseguissem acolher essas crianças e adolescentes que estavam precisando, né? Nos ajudou na parte psicológica com os professores, foi muito bom isso, porque tinha professores bem abalados. Na questão de móveis também, fizeram doação da cozinha para a gente agilizar lá, teve os kits de robótica também. Primeiramente foi escutá-los, assim, né? Porque também tinha a coisa de recomeçar, e nesse recomeçar às vezes a gente deixa os sentimentos para trás, né? A gente vai para a coisa prática, porque sim, né? Se precisava, mas também tinha o aspecto emocional, psíquico que estava envolvido nisso. A empresa ficou alagada por 24 dias e chegou a 2 metros de altura. Realmente bastante lodo, bastante lama, né? Em alturas aí 2, 3 metros de altura, coisas assim inimagináveis. Nós perdemos completamente todo o laboratório. Nós perdemos 80% do estoque e todas as matérias-primas, porque o que não foi acometido pela água ficou num ambiente que não tinha, né, o que fazer. A gente teve que ir descartando. Acho que muitos ali consideraram como terra arrasada e a partir dali, né, parariam suas produções, os seus processos, né. Eu vi muita gente chorando, tá? Porque foi completamente destruído, mas naquele mesmo momento um sentimento de força, de trabalho em equipe, vamos retomar, veio e a equipe se colocou pronta, vamos limpar, vamos fazer o que precisa ser feito para que a gente continue aqui. Com a nossa equipe a gente conseguiu entrar também lá para dentro, para pelo menos promover um pouco do conforto, né? Estamos aqui para ajudá-los e o que a gente pode fazer para contribuir, né? E foi super importante, porque no momento que tu tá trabalhando e vem alguém, não, vem para somar. Era um dia de sol, né? E as crianças estavam brincando na pracinha ali do abrigo de Canoas. E começou uma confusão. E daí a confusão generalizada era por causa de uma briga entre duas crianças. E parece que o pai de uma delas estava mais eufórico, né? Tipo assim, ele fazia muita... Tipo assim, ele é aqueles que não gosta de levar de desaforo para casa, sabe? Daí brigava com a irmã dele, o discutinho lá, ele queria tirar as caras, tudo. Brigava. E daí eu fui ao encontro dessas pessoas e eu vi o Nicolas, que é o filho mais velho do Emerson. E ele que tinha brigado com outra criança e o pai dessa criança estava muito bravo com ele. Ele chorava muito e ele pedia a mãe dele. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E eu tirei ele da confusão e disse, calma, vem comigo. A família toda é presente, cara. É como dizem, é como se eles tivessem assim, fosse um rolo, sabe, com mais de 1000 papéis. E cada dia tu tira uma folha e tu vai descobrindo, sabe, uma coisa diferente. Logo em seguida veio o Emerson, né? E eu tive a felicidade de conhecer então essa família. E o Emerson me disse que a mãe deles não estava com eles. Que ela ajudava, ela cuidava até da Maria quando a Maria estava doentinha. E às vezes ela leva até as coisas para Maria, ela leva bolacha. E muito um espaço de acolhida e de escuta, né?
para conhecer um pouquinho delas, escutar das dores, até porque elas precisavam falar, né? Elas estavam ali no momento que elas precisavam trazer o que aconteceu, como elas tinham saído de casa, elas estavam com uma necessidade muito forte de poder contar suas histórias, né? E se sentirem acolhidas. Mas os 3 meses que eu fiquei lá foi super bom. Me trataram bem, como se diz, comida boa, roupa todo dia se a gente quisesse, sabe? Tinha os doutores, tinha médico, tinha tudo. Foi como se eu estivesse nem na minha casa, na casa da minha mãe. Eu já estava com o meu psicológico devastado, porque nossa, era tudo eu, sabe? Tudo eu ali, para coordenar a família inteira. Entendeu? Então, tipo assim, eu estava exausta. As pessoas chegavam encharcadas, né, com o que tinham conseguido salvar das suas casas. Elas entravam no abrigo, a gente dava uma roupa que a gente tinha, né, das doações. Então a pessoa ganhava roupa, ganhava um colchão, ganhava um travesseiro, ganhava roupa de cama, toalha, o kit de higiene e tudo. E a gente tinha feito uma parceria com um barbeiro que era um dos abrigados, ele cortava o cabelo, fazia barba, assim, enfim. Quando a gente olhava as pessoas depois que a pessoa passava assim, por esse momento de chegada, todo mundo era igual. Então eu não podia me dar o luxo de dar uma caída, não tinha como. E aí quando eu vi uma psicóloga, eu dizia para ela assim, vem cá, tu é psicóloga, eu sou, então vem cá, meu balde está cheio, vou ter que derramar, depois tu procura um psiquiatra, porque eu já tô ali. E a dona Genuína era uma pessoa assim, muito atenta a tudo que acontecia no abrigo. Ela conhecia muita gente que estava lá, porque pegaram muita gente do bairro ali da região que ela morava. Então ela conhecia todo mundo. E sempre que eu conversava com ela, ela botava a mão na boca assim para conversar, porque ela não se sentia à vontade de falar porque ela não tinha um dente na boca. Aí veio a Carla, na época, a Carlinha. Aí a Carla, apavorada, todo mundo assim, não. Eu acho que nem eles, assim, estavam acostumados com uma coisa tão grande, assim, né? E não. Aí a Carla conversou com todos nós e disse, vamos ficar, então vamos ficar. Daí nós ficamos. Aí um dia eu estava conversando com ela e aí ela disse assim que ela morria de vergonha porque ela não tinha aquele um dente. E aí que eu me dei conta como aquilo era importante para ela, né? E aí eu disse, tá, mas teu problema é um dente? E eu digo, e os outros 31 que tu tens, né? E todos os outros talentos e as coisas bacanas que tu tem, tu é uma mulher que se comunica muito bem, que conhece todo mundo, é legal, é simpática, é bonita. Tu tá te incomodando por causa de um dente. Se acontecer alguma coisa contigo e tu começar a te autopenalizar, tu fica, ai meu Deus, e agora o que eu faço, meu Deus? Tu não vai ter conta, sabe? É como se tu pedisse para a pessoa, ou como se tu falasse para a pessoa, se eu sou uma pobre coitada e tô precisando, não é assim. Tu tem uma vida, luta. E a gente teve aquela conversa, foi muito bacana, assim. Depois daquele dia, eu notei que ela começava a ir na nossa lojinha lá no brechó e ela pegava, assim, umas roupas mais coloridas. Ela começou a andar mais bem vestida, ela começou a se arrumar. Eu tinha uma echarpe que eu usava e ela sempre, quando eu conversava com ela, ela ficava de olho na echarpe. Aí um dia eu digo, tá, agora que tu tá te cuidando, agora ela é tua. E daí... Essa história eu estava deixando para o final, porque ela foi uma das histórias que mais me marcou. Estava muito atento a algumas coisas, porque por ter uma longa experiência na medicina, então algumas situações eram mais graves, algumas bem mais severas, então eu já intercedia direto. E um momento, houve uma paciente assim que gritava muito, ela gritava, na verdade ela só gritava. E eu me levantei para interceder. Mas quando eu comecei a me aproximar, a enfermeira levantou. A enfermeira saiu da sua mesa, fez a volta e abraçou essa senhora.
E ela começou a gritar cada vez mais baixo, mais baixo, mais baixo. E eu percebi que aquela senhora, ela estava sem chão. Ela estava numa queda livre há alguns dias. E que o gesto da enfermeira deu um piso para ela. Quando a enfermeira abraçou ela, ela sentiu que parou de cair. Ninguém está preparado para isso. E não tem um remédio para isto. O que funcionou para ela foi o abraço. Meu Deus! Ó, ela que me deu. Emerson, tu tá bem? Nosso parceiro de reconstrução. Eu não esperava mesmo se encontrar. Tá bom? O maior sonho que eu tive na minha vida foi hoje. Maior sonho. Oh, minha querida. Depois que a água baixou, né, as pessoas tiveram um impacto, elas sofreram sim, e elas foram para a luta. Saímos feridos, sim. Perdemos combatentes, sim. Mas a gente continua em alerta, a gente continua batalhando. Quando a água baixar, para mim, fica esse sentimento de amor. Quando a água baixar, nós vamos reconstruir tudo que for necessário. Teve gente que perdeu tudo de casa, né? Então, por que a gente não teria essa força? A gente teve. Até hoje a gente luta, porque a maioria das coisas a gente não tem ainda, né? Quem passou sabe o que a gente passou. E a gente tem muito que agradecer ao personal do SESI, à administração do SESI, porque eles souberam ver a fraqueza de cada família e atacar a necessidade de cada pessoa individual e atender a necessidade de uma sociedade que estava abatida. Praticamente foi como aquele que vive uma guerra e tem um recomeço. Eu sei que eu perdi tudo, mas aos pouquinhos eu vou conseguir. Cara, a gente não consegue tudo de soco, né? Não é assim que se consegue, né? Não tem como esquecer, ninguém vai esquecer o que passou, né? Mas é que minimamente a gente consiga olhar para esse lugar com menos dor. Imagina, sabe que agora depois da filmagem contar uma parte, né? No abrigo a gente tinha muita gente, a gente recebia muito carregamento assim, de alimento, de insumo, de tudo. E eu tava no abrigo um dia e o cara da portaria ligou e disse assim, Carla, tem uma doação. Aí eu digo, não tem problema, manda o caminhão entregar aqui, encostar aqui no portão da carga e descarga que eu recebo a carga aqui. Daí ele disse assim, não, cara, olha só, não é um caminhão. Daí eu digo, não, se é veículo leve, manda ele encostar então no portão tal. E aí ele disse assim, Carla, tu pode vir aqui na portaria? Daí eu digo, posso, segura aí que eu tô indo. Ele disse, não, vem aqui que é melhor. E a gente falando pelo rádio. E aí eu fui, e aí quando eu tô chegando perto da portaria, ele disse, eu vou deixar entrar. Eu digo, não, manda entrar que eu recebo, né, eu encontro no caminho.
E aí quando eu vi, de longe assim, né, até chegar na portaria, vinha vindo uma senhorinha assim, bem miudinha assim, caminhando devagarinho, e ela não tinha, olhando assim, não tinha saco, não tinha embrulho, e eu disse assim, o que aconteceu, né? E aí quando eu cheguei perto, ela disse assim, olha minha filha, ela disse assim, ó, eu tenho pouco, mas quem tem aí tem menos do que eu. Ela tinha meio frasco de shampoo e um sabonete na mão. E ela disse assim, ó, é nada. Ela disse assim, ó, mas eu sei que quem tá aí tá precisando mais do que eu. Então acho que esse tipo de coisa que a gente viveu foi a parte mais bonita da enchente, com certeza. Isso foi muito legal. Obrigado, tá? De nada, eu que agradeço.